Fala pessoal, Hamilton Silva na área em mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Como você sabe, a gente tem um encontro marcado aqui semanalmente, sempre trazendo um episódio diferente para você, para que você conheça aqui os nossos convidados, em que a gente discorra aqui sobre diversos assuntos. E hoje não vai ser diferente, né? Ao longo dessa semana a gente veio convidando assim diversos profissionais na área da saúde, mais precisamente na área da odontologia, né? E hoje a gente está com mais uma convidada que veio aqui a brilhantar esse episódio, tá certo? Do Perspectiva Podcast. E quero dizer para você o seguinte: na descrição desse vídeo, todas as informações que aqui foram pontuadas, você vai encontrar lá, como o Instagram do nosso convidado, da nossa convidada, o endereço, o telefone, tudo isso você vai encontrar lá e também nas demais plataformas, né? Além da plataforma do YouTube, você vai encontrar também no Facebook, no Instagram e nas plataformas de áudio também. Então vamos lá. Eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui a doutora Roberta Vasconcelos. Palmas, senhoras e senhores! A doutora Roberta Vasconcelos veio aqui, aceitou o nosso convite para participar com a gente de mais um episódio do Perspectiva. Doutora Roberta, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e, assim, poder, como você mesmo falou, abrilhantar aqui esse espaço que já é tão cheio de luz, né, onde eu me senti muito acolhida, realmente é gratificante. Perfeito. Hoje vai ser bem interessante a nossa conversa e hoje a conversa é longa, fique à vontade em estar, de repente, respondendo nossas perguntas aqui. Eu acho que vai ajudar muito a audiência de todas essas plataformas que nós vamos integrar, tá bom? Pronto. Bom, a primeira pergunta que eu faço aqui assim, tradicional. Quem é a doutora Roberta Vasconcelos? Pronto, minha história, ela não começou nem na odontologia. Como eu costumo dizer, eu sempre tive um chamado para a área de saúde, mas até então não tinha descoberto, né? Porque como o próprio nome já diz, vocação é um chamado. Você tem que receber, você tem que sentir vindo assim da alma, né? E realmente eu senti pela primeira vez em 2001, quando começou na odontologia, né? Que eu fiz, não aqui, eu fiz no Rio de Janeiro. Aí cursei um semestre, mas quando eu tive que retornar para Fortaleza, porque realmente aqui é a minha família, é meu habitat, né? Eu não consegui a transferência, foi toda aquela história, né? A narrativa, que não vem ao caso aqui falar, porque a história é longa. Mas aí, nesse meio tempo, como eu disse, eu fiz, né, tive a oportunidade através da minha tia, que é fisioterapeuta, foi por isso que a minha história que eu disse, né, não começou exatamente assim, fazendo o curso de odontologia, começou quando eu adentrei a fisioterapia, quando realmente fiz, amei, gostei, um curso maravilhoso, porque como eu disse, eu sempre tive essa vontade, essa vocação para a área de saúde. Eu gosto de curar, de reabilitar as pessoas, de ter esse contato humano, né? Que eu acho que nem a área de humanas, ela é tão humana quanto a área de saúde, entendeu? Você realmente tem um contato mesmo. E foi quando eu terminei o curso, né? Foram 4 anos e meio, fiz a minha especialização em fisioterapia, foi período de 2006, certo. Foi quando eu comecei. Aí terminei, né? Aliás, eu comecei em 2002, né? Porque, como eu lhe disse, eu tinha feito em 2001 a faculdade, começado a odontologia, mas não consegui continuar aqui, porque aqui era bem mais difícil, né? O mercado ainda não estava muito aberto para odontologia, só tinham 2 faculdades aqui até então, que era a Federal e a Unifor. E aí, tentei transferência, mas não consegui, disse que tinha que cursar mais um ano lá, e a saudade dos pais, eu sempre fui muito apegada à minha família, né? Como eu costumo dizer, Deus em primeiro lugar e em segundo lugar, minha família. E foi quando, por orientação, aquela coisa, coisa de família, né? Por que você não faz fisioterapia? É um curso tão bonito e tal, eu já sou fisioterapeuta, minha tia já tinha 20 anos de experiência na área. Aí ela disse, você pode trabalhar comigo, já tinha uma clínica bem conhecida, a Prontofísio, né? E foi quando eu disse, não, vou tentar, porque eu sabia que era para a área de saúde. E realmente fiz, gostei, amei, trabalhei em torno de 1 ano e meio por aí, mas aí o chamado sempre dizia, não, você tem que voltar para a odontologia. É aquela coisa, como se fosse o anjo, né? O anjo do bem, no caso, todo tempo ali soprando no seu ouvido. E aí foi quando eu realmente resolvi voltar. Aí fez a odontologia, concluiu? Aí eu concluí em 2015, né? Comecei em meados de 2007, 2008, e foi quando eu concluí em 2015.
Foi uma experiência muito grande, assim, porque é um curso bem puxado, né? Bem difícil. Assim, tinha semestres que eu fazia 13 cadeiras ao mesmo tempo. 13 cadeiras, 12, 13 cadeiras, é bem complexo. Então, a odontologia, como eu costumo dizer, não é aquela receitazinha de bolo, entendeu? Não é aquela coisa pronta. E você tem, é um leque de opções de cursos, né, dentro da odontologia, assim, de áreas, melhor dizendo, que você pode fazer. Você pode fazer prótese, você pode fazer implante, que a gente vê também uma cadeira, né, apesar do tempo ser muito diminuto, né, tem cadeiras que a gente vê muito pouco, tipo implante. Né, que é só para conhecer a área mesmo. Só para conhecer, exatamente, para você ver quais são os tipos de implante, para que serve o implante, né? No caso, por exemplo, se a pessoa não quer prótese ou não tem mais condições de colocar uma prótese, aí vai para o implante, entendeu? Só que o implante, apesar de eu achar que seja o futuro da odontologia, né, é uma área que é muito pouco explorado, né? Assim, não é que eu diga que seja pouco explorado, como é que eu posso dizer? Melhor. Não é tão difundida ainda, né? Principalmente para as camadas mais pobres, né? Porque nem todo mundo tem acesso devido ao preço, custo alto, né? Entendi. Então tem essa barreira, né? Tem essa barreira do custo, entendeu? Apesar de que eu volto a dizer, ser o futuro da odontologia, porque vai chegar uma época que não vai existir mais prótese. A prótese em si, ela é muito arcaica, a prótese móvel, você tem que tirar para limpar, tá entendendo? Para dormir, ao contrário que muita gente não sabe, que tem gente que dorme de prótese, que é um malefício horrível. Se você soubesse, não, de jeito nenhum. Causa muitos problemas, né? E às vezes não é nem a longo prazo, é curto e médio prazo. Que tipo de problema, assim? Problema, por exemplo, você pode ter uma fístula, você pode ter uma... tem gente que já teve até pacientes mesmo, calo de sangue, né? Calo sanguíneo. De tanto dormir, por quê? Porque é um corpo estranho, é como quem dorme, por exemplo, de lente de contato ocular, não pode, entendeu? Nossa. É a mesma coisa, danifica a retina do mesmo jeito a boca, porque a boca deixa de ser uma mucosa, né? Entendi. Então, já voltando aqui, porque eu já desvirtuei um pouco do assunto, mas voltando, eu fiz odontologia, terminei, aí depois disso eu fiz meu curso de especialização em ortodontia, né? Comecei em 2015, logo depois que eu terminei a faculdade, e foram 3 anos, né? Portanto, terminei em 2018. E aí eu sempre tenho aquela busca incessante, vou fazer curso, agora eu vi que o boom do momento é lentes de contato, né? Lentes ou facetas, tem gente que conhece mais como facetas. E tem uma diferença, né? Às vezes você diz assim, muda só o nome, a nomenclatura, mas não é bem assim. A lente de contato é mais no caso da porcelana, aquela que por isso que chama lente, porque ela se assemelha ao contorno e o formato e até mesmo o tamanho de uma lente de contato ocular, porque ela é uma capinha bem fina, frágil, né? Apesar de não ser tão frágil, porque o material é de porcelana, mas assim, a espessura, certo? É que ela se torna fina, por isso que a gente chama de lente de contato dental. Dental é diferente. Assim, a gente já trabalhou com alguns especialistas na área da odontologia, e a gente até rodava alguns anúncios, a gente sabe que é um serviço, é um ticket altíssimo, né? Realmente é bem alto esse ticket, e a busca para esse cliente, realmente a gente tinha era procurar uma agulha num palheiro, porque para você despertar desejo numa pessoa, esteticamente, né? Porque você considera que é meramente estética, ou 100% estética, a senhora acha que é? Não é meramente estética e nem 100% estética. É função estética. É o que eu sempre costumo dizer. Não só em lentes de contato, como facetas de resina, que é aí onde eu ia, né, adentrar, que já é mais a minha área, certo. Que a faceta já é diferente. Embora você diga assim, a faceta dá a entender que tem maior desgaste, mas não é. A lente de contato você precisa ter um maior desgaste, que é justamente para poder comportar essa lente. Desgaste do dente, para poder adaptar essa lente. Já a faceta não, às vezes nem tem desgaste. E quando há o desgaste, é mínimo. Sabe? É coisa assim de 2 milímetros no máximo, que é só para poder dar aquela... como se fosse equivalente à zona de retenção numa restauração, que você faz a caminha, assim, prepara para poder receber. Entendi. Entendeu? A lente. Então, a faceta já é diferente. O desgaste é mínimo, como eu disse, e às vezes nem há desgaste. E no caso é da resina. Faceta, quando a gente fala faceta, é resina. Lente de contato já é porcelana. Que aí o desgaste é bem maior, em torno de 5 milímetros, né? E você, realmente, como o desgaste é grande, o dente fica bem... Ele fica dependente, ele passa totalmente, a ficar totalmente dependente. E agora, se ficar sem, meu Deus. Isso, se cair, você já tem que repor quase assim mesmo. Só que assim, não é uma coisa que você vai lá com uma faceta de resina
faz e já sai com o dente pronto. Não. Porque, infelizmente, a gente tem a dependência do laboratório, entendeu? Porque a gente faz a moldagem, leva para o laboratório e o laboratório leva em torno de uma semana, por aí, para poder você confeccionar essa lente e você fazer digamos, a cimentação no dente. Nossa, né? Então é como se fosse uma prótese. E no caso, então, da resina é bem mais rápido esse processo? A resina é totalmente, como eu disse, é feita diretamente na boca. O desgaste, às vezes, nem há. Quando há, é o mínimo possível. E aí você já sai, o paciente já sai com o dente pronto. Em torno leva o quê? Se forem 10 facetas, que geralmente a gente usa esse padrão da... Por que 10, doutora? Muita gente fala, né? 10 porque é a linha do sorriso. Sim. É aquela, na hora que os dentes aparecem, a linha que os dentes aparecem. Só aparecem os 10 primeiros. Os 10 primeiros, justamente. Que é antes, que é o pré-molar, o segundo pré-molar, quando a pessoa tem, porque tem gente que faz tratamento ortodôntico, que geralmente tiram os pré-molares, que são aqueles dentes vizinhos à presa. Sim. Os caninos, né? Que o paciente conhece popularmente como presa. E pronto. Aí ali, geralmente é a linha de sorriso. Há casos, assim, esporádicos, a pessoa ter um dente lá de trás, um molar, que realmente precisa fazer. Quando tem um corredor bucal, que a gente chama muito largo, aí a gente faz, e aí fica em torno de 12 dentes. Entendi. Mas é muito raro. Geralmente, a linha de sorriso da maioria das pessoas é de 10 dentes. Entendi. Aí a gente faz aquilo ali, leva em torno de 1h30 a 2 horas. Assim, o profissional que tem mais, não tem tanta experiência, ou é muito detalhista, ele pode chegar a levar 4 horas em 10 dentes. Mas, geralmente, a média é 2 horas. 2 horas, muito rápido. É, 2 a 2h30. Se o paciente tiver muita experiência e for uma técnica simples, que a gente chama faceta técnica direta simples, camada única, aí você consegue fazer até em 1h30. Nesse procedimento não precisa escanear, né? Não de jeito nenhum. Aquele scanner, geralmente, são nas facetas de porcelana. Porcelana tem que ter exatamente, que tem o CAD-CAM, né, que a gente chama, que também é feito também a prótese, né, que você já sai com a mesma hora a prótese já naquele aparelho e você faz toda a programação e já sai a prótese pronta. Eu tô falando assim, eu conheço algumas coisas porque eu tive recentemente num evento, acho que uma aula sobre a apresentação do equipamento, né? Aí eu fiquei impressionado. Meu Deus, olha, o scannerzinho e ele sai na hora, a imagem, você fica olhando, vendo os detalhes de como é que vai ficar escaneado, e dali é que vai para o laboratório, acredito. Justamente. Você já facilitar a vida deles do laboratório. Né? Alguns casos, não. Aquele aparelho que já sai, que sai até aquela água, né? Você programa todo no computador, faz as medidas, espessura, comprimento, largura, e aí depois que sai, ele já sai pronto. É em torno de mais ou menos 1 hora, às vezes não leva nem isso. E aí você já sai com o dente pronto. Esse caso aí específico, ele não vai para laboratório. Então, realmente, do jeito que você está falando, para quem tem... Porque ainda baixa a tal da ansiedade, assim... Cara, eu quero fazer... Mas o objetivo é justamente esse. É para o paciente já sair pronto. Mas ali não é a lente de contato. Ali já é uma prótese, entendeu? Porque, assim, a lente, ela também pega um pouco da prótese. Entendeu? Porque não deixa de ser. Quando você vai e coloca um dente, né, por cima do seu dente, ela não deixa de ser uma prótese. Porque prótese o que é? É todo aquele corpo que substitui o seu. Eu vi até alguns colegas, né, que usam, que tem que ter o maior cuidado para comer coisa dura, não pode. Isso é outra recomendação. Aí um monte de recomendação, mas cara, será que é isso mesmo? Foi bom o senhor ter tocado nesse assunto. Por quê? Hamilton, porque é uma coisa vital, sabe? Se o paciente não tiver cuidado, aquele cuidado mesmo intrínseco, como se quem usa aparelho sabe que não pode comer coisa dura com o dedo da frente, não pode abrir tampa de garrafa, que ainda tem muita gente que abre, por incrível que pareça. Olha aí, tá vendo? Eu faço isso. Nós temos um exemplo. Um caso real. Pois é, um caso real. Tem gente assim, não, doutora, você tá mentindo, tá enganando. Paciente abrir tampa de garrafa nos tempos de hoje, pois tem muita gente que faz isso. Sachê daqueles, né? Também. Embalagem de ketchup. Tá tudo errado, então. Tudo errado. Quem tem lentes de contato ou facetas de resina tem que abolir, deixar totalmente para o lado. Não esquecer. Se você não tivesse cuidado, você nem coloque. Porque assim, isso você pode até fazer, mas ciente você tem que sair dali direto, procurar avisar pro profissional, né, que aconteceu, que vai precisar. E
E toda vida que acontece isso, quando você bota a lente, eu não sei. Isso é uma pergunta de uma pessoa que não sabe. Sim. Se isso acontecer e procurar o profissional, isso aí não é uma espécie de garantia, porque a culpa foi minha de ter acontecido, por exemplo, de soltar, cair ou algo desse Se tipo. ele, o dentista, né, o profissional, não avisar, assim, previamente o paciente. Ó, não faça isso. Ou, se você fizer, a responsabilidade é sua. Após o procedimento, ele diz, olha, vamos agora às recomendações. Inclusive, eu faço um checklist, inclusive, por escrito. Eu não só falo, né, verbalmente, como também por escrito, no qual eu elenco, né, vou elencar todas as coisas as recomendações que ele não pode. Não comer coisa dura com o dente da frente, evitar abrir tampa de garrafa ou sachê, não evitar morder gelo. Tem gente que ainda tem o hábito de ficar mordendo gelo, tampa de caneta com os dentes da frente, costureira, ficar com agulha, entendeu? Essas coisas não pode, porque o hábito também vai um pouco, dá um pezinho assim, né? Puxa um pezinho para o bruxismo, que é o hábito de ranger ou apertar os dentes. Tem gente que fica com a tampa de caneta todo tempo nos dentes e fica mordendo, esfregando. Isso aí também vai desgastar a lente e pode quebrar. Porque a lente não deixa de ser um corpo estranho. E tem muita gente que diz assim, não, mas não pode, foi feito, foi colado, eu demorei não sei quanto tempo, isso aqui é meu. Eu disse, é seu. Porque você, como diz, né? O povo costuma dizer, é seu, brincando aqui, você comprou. Mas você tem que ver que ali não nasceu com você. E se você parar para pensar, um dente você quebra, né? Um dente que é natural, feito de osso, que é a melhor estrutura que a gente pode ter, melhor do que a porcelana. Agora, o que dirá uma porcelana e o que dirá uma coisa que é mais frágil que a porcelana, que é a faceta de resina? Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado. Isso passou pela minha cabeça em algum momento, mas diante dessas recomendações, eu optaria então de fazer a faceta de resina, sem dúvida. Agora, vamos para... Tudo na vida tem os prós e os contras. Certo. Os prós é isso, é a facilidade de ser com a técnica direta, feita, né, diretamente, portanto, na boca do paciente, rápida, né, não independe de laboratório, ou seja, é totalmente independente do laboratório, você faz, já sai com suas facetas, é uma técnica que não há desgaste do dente, por exemplo, se você quiser tirar e colocar na época, eu não gostei dessas facetas, não gostei do modelo, assim, eu até gostei na época, mas agora eu quero fazer uma faceta mais bonita, que a gente chama que é a técnica estratificada, que é aquela que você vai colocando pequenas camadas, sim, né? E aí você consegue dar o contorno direitinho, o brilho, a lisura, você consegue ver até o acinzentado do dente. Eu não sei se você percebe, o meu não é faceta, mas ele tem na pontinha do dente, que a gente chama face incisal, um pequeno acinzentado. É como se fosse uma transparência. Isso, né? Um acinzentado que é justamente, ele libera, tem até uma resina que é própria, faz justamente esse azulado, exatamente, que ele beira a naturalidade, é como se a pessoa já tivesse nascido com esses dentes. Mas de repente, não, doutora, mas me diga uma coisa, os meus dentes são irregulares, nesse processo dá para deixar igualzinho? Com certeza. Serra, que for maior ou menor, deixa tudo... Justamente, a gente faz essa calibragem, digamos assim, coloca no mesmo formato, se a pessoa tiver os dentes muito pequenos, né, bem diminutos mesmo, no caso do bruxismo, aí o que você faz? Você aumenta, começa pela ponta incisal, né, que é a borda incisal, que é a pontinha do dente, aí dá aquele aumento, depois é que você faz uma capa por cima da que você colocou da ponta dos dentes, entendeu? E aí preenche tudinho. Agora, na técnica estratificada, porque nós temos duas técnicas, a camada única, que é feita uma camada única, que você pode fazer a borda incisal e ir por cima a camada única, e tem a estratificada, que é a que eu falei, que você vai fazendo por camadas. Certo? Essa aí você consegue fazer, assim, dar mais naturalidade ao dente. Já a outra, não. Entendeu? Agora, as duas você pode fazer dando brilho também. Se você quiser também, você pode deixar natural. O que é que vai dar mais ao ar de naturalidade? É se a faceta não for muito grosseira. Você não colocar uma camada muito grossa. Porque quando você bota muito grossa, aí realmente ela não fica natural. Entendeu? Agora, há casos também que a gente, com o dente é muito vestibularizado, que a gente chama, né? Porque essa área aqui a gente chama face vestibular. O dente, ele tem nome e sobrenome, né? Como eu costumo dizer. A gente, por exemplo, dente 11, a gente já sabe, por favor, doutora, qual é o dente? A gente diz, dente 11, face vestibular. A gente já sabe que é na face vestibular, o dentista já sabe. Doutora, aqui na ficha está dente 11 palatino, que é a região do palato, que é no céu da boca. Tudo isso a gente aprende na faculdade, obviamente, e a gente coloca, quando a gente vai fazer algum procedimento que a pessoa diz, a gente já sabe. Aí, às vezes, o paciente diz 40, por exemplo, dente 44, vixe, eu tenho 44 dentes. Não, é outra coisa que as pessoas falam muito.
Não, você não tem 44 dentes, é porque o dente 44 está na região que é justamente do sextante, né? Porque a gente divide em 6, já está dizendo, 6, né? Aí 1, 2, 3, 4 e o 4 que é essa região aqui, do lado inferior esquerdo. Aí, por isso que a gente faz esse detalhamento, entendeu? É interessantíssimo, porque assim, eu até hoje, eu trabalhei, né, rodando alguns anúncios para lente de contato, mas eu achei que, assim, claro que todo mundo fica impressionado com o resultado ali da entrega, mas no meu caso, sinceramente, eu agora mudei de opinião a respeito. Claro que quem tem condição e quem quer fazer a lente, mas eu fico pensando nos cuidados que tem que ter. Você tem que mudar a sua forma, um estilo de vida. Exatamente. Porque você parar de fazer algumas coisas que você faz com muita naturalidade no dia a dia, que você vai deixar de fazer. E claro que aquilo que eu faço no dia a dia não é saudável, não é correto por conta de abrir tampa de garrafa, essas coisas. Mas partindo do princípio que com as de resina você também vai precisar de ter alguns cuidados, mas não igual aos da lente, né? Exatamente. Já a lente, é isso que eu ia dizer. A lente de porcelana, que a gente chama mais lente quando se refere à porcelana, aí os cuidados, você tem que ter cuidado? Tem. Mas não são tantos quanto de resina. Por quê? Porque é um material mais resistente. Certo. Entendeu? É porcelana. É diferente da resina. A resina é aquela que é parecida com a resina que faz em restaurações simples, entendeu? Certo. Mas não é a mesma resina. Eu digo assim, o material é o mesmo, mas a resina é uma resina estética de maior qualidade e maior durabilidade, por sinal. Agora, você não queira comparar, mais uma vez, uma porcelana que vai para o laboratório, que é um material muito parecido com a resistência do osso, né, do dente humano, com a resina, entendeu? Enquanto uma faceta de resina dura 2 a 5 anos, dependendo dos cuidados, né? Se você fizer as manutenções, que é muito importante também, que é outro tópico que eu ia falar. É isso que eu ia perguntar sobre a periodicidade, né? A manutenção, geralmente, nós dentistas indicamos de 6 em 6 meses. Certo. Portanto, ela tem que ser semestral. Porém, se você tiver muito cuidado, não tomar muito refrigerante, alimentos que contenham corante, de maneira geral, como refrigerante, café, suco de uva, né? Essas coisas, você pode fazer até uma vez por ano, entendeu? Entendi. Mas se você tiver realmente não, doutor, eu não vou abdicar do meu café, eu tomo 3 vezes por dia, ou então, quando tiver uma garrafa no meu trabalho, eu tô tomando. Então, você tem que fazer pelo menos de 6 meses. Porque ele tira não só manchamento, como alguma falha, alguma trincazinha que deu, né? Um alimento, um dia que você não teve cuidado, e aí, entendeu? Porque isso aí, ela tá dizendo, é o que vai manter a maior durabilidade das suas facetas, né? A longevidade e a maior resistência, tá Perfeito. certo? As facetas de porcelana, para que eu desculpa ter interrompido, mas é muito importante tocar nesse assunto. As lentes de porcelana, elas já têm uma durabilidade de 10 anos, entendeu? Então, você tem que fazer também a manutenção, a gente indica de 6 meses, sim. Mas não é pela questão só de fazer a manutenção. É uma questão de realmente ver se não está manchada, uma coisa assim. Tá entendendo? Mas a faceta mesmo de resina, aí essa sim não é só pela questão de manchamento, é de quebra de alguma coisa. Tá certo? Bom, a gente está aqui no Perspectiva Podcast, tá? Na agência BCK Digital. A gente está conversando com a doutora Roberta Vasconcelos. Ela veio aqui tirar algumas dúvidas, dezenas de dúvidas, que eu estou aqui de boca aberta de tanta coisa interessante, tanto assunto interessante que a gente está abordando aqui. E quero lembrar você que o Instagram dela, que inclusive ela vai divulgar já da clínica, né? Que já a gente vai falar da Odonto VIP Center. Né? Isso mesmo. A Odonto VIP Center, a clínica, né? Onde a doutora Roberta Vasconcelos atende, certo? A gente vai estar deixando aqui o Instagram, o endereço, para que você possa, de repente, estar indo direto lá e conhecer os procedimentos. Inclusive, eu estive estudando sobre a clínica, muitos casos de sucesso lá, né? Antes e depois, tem lá os procedimentos. Teve algum, assim, um procedimento, assim, curioso que a senhora tem feito ao longo dessa sua jornada? Olha, parece que você tocou no ponto-chave, crucial, acho que é o principal da nossa entrevista, que eu peguei agora, recente, um caso de um paciente que ele estava com a boca realmente os dentes bem deteriorados, entendeu? Nossa.
Assim, parecia que não ia há 10 anos no dentista. Bem estragados, os dentes todos cariados. Não tinha um dente na boca dele que não tivesse cariado. E assim, não só cariados, entendeu? Mas destruídos mesmo. Alguns eu tive que fazer canal. Além disso, restaurar. E ele tem até que fazer uma prótese, né, antes. Por quê? Porque é outro ponto crucial. Toda vida que a pessoa vai fazer faceta, tem muita gente que diz, especialmente a de resina, né? Que tem uma durabilidade menor, como eu lhe falei. Sim. Ela é no máximo 5 anos, pode durar mais? Pode. Mas é o período máximo, enquanto a lente porcelana são 10. Eu sempre gosto de refrescar, porque para as pessoas verem até o que é melhor para elas. Entendi. Tá certo? Mas é justamente por isso, por ela ter uma durabilidade menor, você tem que ter mais cuidado. E não dá simplesmente, por exemplo, um dente que está, né, digamos assim, desculpa o termo, mais detonado, você simplesmente colocar a faceta pura e seca ali, não dá. Nossa. Entendeu? Tem casos que você tem que colocar uma prótese para poder ter maior durabilidade ou, no mínimo, um pino com reconstrução, tá certo? Porque o pino é o que vai sustentar e a reconstrução é reconstrução em resina, tá entendendo? Porque se você só fizer a restauração ali, não vai conseguir segurar. Aí, após isso, é que você coloca a faceta, tá entendendo? Então, tem que ter todo, como a gente chama, elencando aqui para prótese, um trabalho, um preparo de boca, certo, no qual você faz os canais, restaurações em dentes mais destruídos, que foi justamente o caso dele. E eu não achei que o resultado fosse ficar tão, assim, até me emociono, né? Tão bonito mesmo. Esse procedimento já está lá no seu Instagram? Já está. Eu vou lá ver, porque eu fiquei curioso. Das últimas postagens, né? Se não me engano, a penúltima. Qual é a faixa etária? Nesse caso aí, desse paciente. A senhora pode falar ou não pode? Ele deve ter uns 20 e poucos anos. Jovem, 25 né? No máximo. Entendi, ele realmente descuidou, passou por um período também de depressão, entendeu? Enfim, a gente não pode falar mais porque sim, é a questão da ética profissional, né? Mas é um caso tão impactante que se você abrir o Instagram, você já vai dar de cara, vai dizer assim, é esse que a doutora falou. Eu vou dar uma olhadinha, que eu fiquei curioso também. Vamos lá, mas assim, a faixa etária do público que procura um dentista para procedimentos como esse que a senhora atende hoje, qual é a faixa etária? Não dele? Só de facetas, você fala de como geral. Todo, geral está tendo muito mais público jovem mesmo, na faixa de 25 a 30 anos. No caso de faceta, você considera também, da mesma faixa etária, entendeu? Assim, aparece até mais jovens, assim, na faixa de 18 anos, 20, menos de 20 anos, mas a gente vê que tem uma dificuldade maior. Esse público aparece, mas não aparece como nessa faixa etária que eu lhe falei, entre 25 e 30 anos, né? 25 e 35 anos. Por quê? Porque é um público que, pelo fato da faceta ainda não ser uma coisa popular, se não ter, já está mais, né? Mas assim, em virtude do que era antes. Mas ainda não é totalmente popular, porque agrega um valor maior. Aí esse público jovem muitas vezes aparece, quer fazer, mas tem aquela barreira realmente da condição financeira, entendeu? E eu fico lembrando assim, eu já encontrei o Tiro Lipa em alguns eventos, em uma das entrevistas uma das conversas que ele teve com algumas pessoas, ele disse assim, cara, eu tive que vender um carro para poder botar essas lentes. Imagine isso. Verdade. Ele já tem lente, tem muito mais de 5 anos, eu acho. Eu acredito. E de lá para cá, você acha que houve assim uma queda no valor, porque quando tipo assim, quando é lançamento, né, quando tá todo mundo naquela ânsia de ter, acho que 5 anos não, bem mais, era uma novidade, era um determinado valor, e de lá para cá, oferta e demanda, né, quanto mais profissionais tem executando essa atividade, ele passa a ter um valor mais acessível, que mais ou menos, né, porque assim, ainda assim o valor ainda não é para qualquer pessoa, né? Realmente a pessoa tem que ter realmente condições de fazer um procedimento desse que a gente sabe. Mas, diante do que a senhora disse, eu recomendaria fortemente essa segunda opção, né? Sem ser o da lente, porque eu acho que é o mais viável, né? Para em alguns casos, né? E realmente, como você tocou também num ponto importante, ainda está muito caro. Ainda é inviável para a grande maioria da população. Se você colocar a classe C, D e E, não tem acesso a uma lente porcelana. Até a classe A e B, né, que é a classe média alta e baixa média, ela ainda são poucos que têm coragem, porque enquanto uma faceta de resina, né, por dente, a gente cobra em torno de R$300, uma faceta uma lente porcelana é no mínimo 3 mil, cada dente.
Então, realmente ainda é muito inviável. Se você botar 10, fica 30 mil. O preço, né? Mais ou menos quase um carro popular, né? Porque o carro também aumentou bastante, né? Quando eu disse isso, eu fiquei, meu Deus, não acredito. Mas na época, por isso que eu digo, na época realmente era o preço de um carro, era mais ou menos isso. Era 5, 7 anos atrás, eu acho que eu vi isso, tá mais ou menos nesse período. Bom, vamos lá, vamos falar da clínica Odonto VIP, né? Odonto VIP Center. Fica localizada onde? A gente fica ali, como eu costumo dizer, o coração de Fortaleza, quando você fala, você remete logo à praça, né? Ali, aquele entorno ali da Praça Portugal, né? Mas sim, eu costumo dizer que o coração mesmo é no centro. Porque centro, tudo desemboca no centro. Todos os bairros levam ao centro. Então, a gente fica ali na melhor localização, que é na Barão do Rio Branco, vizinho à loja Riachuelo. Não tem erro. Você chegou na loja Riachuelo, aquele prédio ao lado, que é o Edifício Lobrais. É Rua Barão do Rio Branco, 1071, sala 202. Praça Portugal, ali perto, né? Não, eu digo assim, é porque quando você fala no coração de Fortaleza, remete logo à Praça Portugal. Praça Portugal já é totalmente diferente. Eu estou dizendo assim, que eu, levando para o centro, para o coração de Fortaleza, né, assim, do centro, coração do centro, é ali naquela rua, Barão do Rio Branco, Praça do Ferreira. Praça do Ferreira, quando você entra a loja Riachuelo, ela tem uma parte voltada para a Praça do Ferreira e a outra para Barão do Rio Branco. Sim, você chegou na Praça Ferreira, a Praça Ferreira é o coração, né, dali do centro. A cidade inteira vai para o centro. Exatamente. Chegou de ônibus, tudo, né? Exatamente. E chegou na Praça do Ferreira, todo mundo sabe. Quem não souber onde é o centro, mas sabe logo, é a Praça Ferreira. Aí chegou ali, você vê a loja Riachuelo, já atravessa, está na Barão do Rio Branco, e a minha clínica, fica o prédio localizado, a minha clínica. Qual é o Instagram da clínica? É clínica, clínica Odonto VIP Center, é o mesmo nome. Você vai encontrar todas essas informações aqui na descrição desse vídeo, para você ir lá e conhecer. A especialidade da clínica... além de facetas dentárias, que é nessa parte estética, na odontologia estética, nós temos implante, nós temos prótese, né? Prótese abrangendo não só a prótese mais popular, digamos, a removível, mas a prótese sobre implante também, tá? Prótese unitária, aliás, a prótese não só eu tô falando o implante, né? O implante unitário, o implante também, aquele prótese que é chamado prótese protocolo, que também na área do implante, é porque elas acabam se confundindo, entendeu? Quando a gente fala prótese protocolo, na realidade é o implante. É como se fosse um implante único, que ele abrange todos os dentes, entendeu? Por exemplo, de uma arcada. Se você for fazer uma prótese protocolo, geralmente você faz por arcada, né? Como uma prótese removível. Então, ao invés de você sair implantando dente por dente, você coloca uma peça só. Você bota uns 3 ou 4 implantes, que são os pilares, né? Que é onde vão segurar a prótese, e aí você coloca a prótese. Entendi. Ela é implantada, né? Entendi. Além disso, canal, que é a endodontia. A gente também tem periodontia, que são doenças, né? Problemas gengivais, periodontia. Aumento de coroa, essas coisas que é para a área da periodontia. Pediatria, odontopediatria também te atende criança, com síndromes, inclusive, entendeu? Entendi. E, enfim, são várias cirurgias, fazemos todo tipo de cirurgia de siso impactado, siso, que são aqueles dentes, os últimos, né? Os terceiros molares. Sobre essa questão da estética bucal, né? Tem muitas mulheres que, homens também, sim, esse processo da estética, essa orientação, digamos assim, vocês também passam para aqueles que querem uma sugestão. Acontece isso também lá na clínica, de clientes, assim, como é que ficaria melhor? Qual seria a melhor opção para mim? Se no caso de prótese, sim, ou se no caso de faceta, você diz isso, né? Esteticamente, porque às vezes a pessoa fica... se pergunta, né? Qual é a melhor opção? Justo. A melhor opção é o que eu costumo dizer. É o que você realmente quer, né? O que você deseja. Doutora, eu gosto muito do meu sorriso, mas eu queria mudar alguma coisa. Por exemplo, tem um diastema, que é esses espaços entre o dente, né? Que é só lembrar do Ronaldinho. Aí todo mundo vai saber o que é o diastema, né? Isso me incomoda bastante. Aí a gente faz, necessariamente a gente não precisa fazer uma faceta, a gente pode fazer só uma restauração estética. Aí tipo a pessoa, não, mas eu quero mudar meu sorriso, meus dentes são muito desalinhados, né? Lógico, se não for tão desalinhado assim, ao ponto de ficar aquele dente entramelado um em cima do outro, aí a gente não indica faceta. Isso aí é uma das contraindicações, mas se o dente não for tão desalinhado, a pessoa já tiver feito o uso de aparelho,
mas ficou bem pertinho de concluir, então tá um sorriso, né, mais ou menos organizado, não tá totalmente, como eu disse, os dentes estão entramelados, a gente pode fazer faceta também, né? Ou então a pessoa, eu tô cansado de fazer, meus dentes estão bons, eu acho lindo meus dentes, mas eu tô cansado de fazer clareamento. Todo ano, ou de 2 em 2 anos, eu tenho que fazer clareamento. Eu fico com meus dentes sensíveis, eu já não aguento mais. A gente também indica faceta, entendeu? Então, são alguns casos que... Agora, tem casos, como eu disse, que a gente não indica. A gente só... se lhe incomoda só a parte do diastema, ou então, seus dentes, eles são desgastados na pontinha, a gente só alinha, faz uma espécie de adequação, entendeu? Uma restauração estética. Tem alguns que precisam... Acho que é o meu caso, tem uma mordida atravessada... Como é que é o nome? Mordida, eu não estou vendo direito, mas assim, cruzada. Eu vejo que você tem um pouco de mordida cruzada, que é quando a arcada de cima ela não encaixa direitinho na arcada de baixo, né? Ela fica. Assim, né? Geralmente os dentes inferiores eles passam dos superiores. Isso. Não, aí nesse caso, a gente tem a parte da cirurgia, que é a odontologia, né? Ortognática, ortodontia, melhor dizendo, ortognática. E tem a ortodontia convencional de aparelho. Em casos mais severos, onde você tem que reposicionar as duas arcadas, as duas, no caso, maxilas, né? Maxila superior e inferior, aí é ortognática. Entendeu? Lá, vocês mas a gente vê. A gente não faz. A ortognática a gente não faz, porque geralmente isso aí é a nível hospitalar. Entendi. E tem que ser com um profissional que faça ortognática, entendeu? Nem todo ortodontista, ele é ortodontista, é especialista em ortognática. Entendi. Entendeu? Geralmente é caso de residentes, dentistas que são residentes nessa parte, que fizeram residência ou uma especialização nessa parte de ortodontia, né? Mais levada para ortognática, Perfeito. Essas tendências da odontologia, como é que você vai ver isso hoje? É assim, eu estava comentando agora há pouco sobre a questão do scanner, que para mim foi uma das maiores evoluções, mas eu sei que existem outras. Só que poderia pontuar algumas dessas inovações, né? A lente de contato é uma. É assim, para mim é o que há de melhor. É assim, é o que há de mais moderno, mais interessante é isso. Sim. Mas assim, você tem também a parte do scanner, né? Scanner intraoral que você faz uma avaliação, por exemplo, tem cáries que são realmente, a gente não consegue ver, certo? E você vê com scanner. Tem muita gente já usando não só para colocar lente de contato para ver toda a parte oral de higiene bucal, se não tem cárie, se não tem, né, algum outro problema, às vezes até uma lesão que você não consegue ver, entendeu? Você pode ver também nessa parte. E a própria lente de contato, que é uma coisa assim fenomenal, você sabe que é você sair com os dentes. Tem casos de bruxismo severo, que o desgaste é intenso, e é uma coisa que a gente não indica muito. Tá? A gente indica assim, se você colocar, depois souber que saindo da cadeira, depois de terminada as suas lentes de contato, você tem que fazer a placa para bruxismo, entendeu? Que a placa de bruxismo, não sei se você já ouviu falar, é aquela placa que você não evita que você fique atritando a arcada de cima, os dentes de cima com os dentes de baixo. Então, é uma coisa que a gente sempre indica. Mas você sabe o que é justamente pegar um paciente com um dente bem desgastado, bem pequeno, quase sem dente, e você colocar uma lente de contato, que no caso eu indico mais a de porcelana do que a de faceta de resina, por não ter tanta resistência, é fenomenal. Para mim, não é o que há de mais moderno. Da odontologia é isso. Claro que o implante veio, né, primeiro, mas a faceta ou lente de contato também são muito importantes. Perfeito. Então, a gente está aqui, certo? Com a doutora Roberta Vasconcelos, falando sobre diversos assuntos. Lembrando, mais uma vez, que você vai encontrar todos os links na descrição desse vídeo. O endereço da clínica, o Instagram da clínica, tudo isso. E agora, nesse momento, eu quero apresentar para vocês, eu queria que a doutora, por favor, me desse aqui alguns exemplos de alguns procedimentos e falasse para a gente da complexidade. Pronto. A gente aqui consegue preservar o paciente, né? Porque de fato a gente está só com o sorriso dele. Eu queria que a senhora me dissesse aqui o desafio, né? Para poder um procedimento. Pronto. Esse aqui foi o quê? Aqui também foi, ali no caso, facetas de resina, né? Que é o nosso forte, é o carro-chefe da nossa clínica. Entendeu? Certo. Então, no caso, ele tinha aparelho nos dentes de cima e de baixo. Certo. A primeira foto não está aparecendo, por quê? Porque a gente removeu o aparelho de cima, ele já estava no final do tratamento, a dentista
já tinha dito que ele já tinha dado alta do aparelho de cima, porque ele fazia noutra clínica, certo? E ele disse, não, doutora, o aparelho de baixo eu não posso tirar ainda, porque eu estou terminando de alinhar, já estava no final do tratamento ortodôntico, que é o tratamento de aparelho. Entendi. Então, eu quero fazer só nos de cima, quando terminar eu faço os de baixo. Eu perfeitamente, você pode notar nessa segunda foto aqui do lado esquerdo, né? Sim. Para quem está vendo lá de fora, já aparece um pouco do ferrinho, né? Do aparelho. Sim. Então, justamente porque ele fez faceta só em cima, mas ele já tinha os dentes alinhados, só um pouquinho de diastema aqui nesse lateralzinho, ó, vizinho ao dente que a gente chama dente da Mônica, os centrais, né? Sim. E pronto, mas basicamente a gente não foi muito complexo, porque a gente só copiou a anatomia dele. Perfeito. Entendeu? E fechou esse pequeno diastema. Aí você vê que você deixou no mesmo formato, né? Porque eles não tinham completamente o mesmo formato, eles só estavam alinhados. Perfeito, excelente. Vamos ver aqui um outro procedimento que você tem aqui, que eu vi uns aqui, vamos lá, sem mostrar o paciente. Esse aqui também foi um procedimento diferente? Não, basicamente já copiando aquele. A gente não teve muita mudança aí, Entendi. Porque ela já tinha um sorriso alinhado também. Onde é que eu consigo ver assim? Aqui, ó, esse também foi muito simples, ó, ele só vendo que a borda incisal que eu falei, o desgastezinho bem na frente. Verdade. Aí a gente conseguiu alinhar, deixar no mesmo padrão, entendeu? O formato do canino, a presa, tinha uma pequena aberturazinha, mostrava até a língua aqui do lado direito, né? A gente conseguiu fechar mais. Mas o caso mais interessante é justamente esse rapaz que eu queria mostrar. Onde é que ele tá? Coloque o panorama, isso, pra gente ver. É esse terceiro aí, ó, que tem duas fotos. Esse. Esse aí é o mais impactante, que eu queria chamar a atenção. Que olha, esse dente, se você puder parar, pronto. Se você puder voltar um pouquinho, aí a gente consegue. Eu não consigo voltar porque tá no vídeo. Tá no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, eita, não é isso? Não. Vamos lá, cadê? Deixa eu botar novamente aqui. Deixa eu botar aqui no vídeo, vou clicar aqui no vídeo e aqui eu vou pausar. Não consigo pausar. Pronto. Ó, justamente isso que eu ia lhe falar. Esse dente que a gente chama, né, o 21, que é esse que está mais destruído, bem na frente dos dentes da Mônica, né? Como eu costumo dizer para o ouvinte entender melhor, ele está praticamente metade do dente, concorda? Sim. Então, esse dente aí foi preciso ter feito uma prótese, uma coroa, e aí após a coroa, aí a gente conseguiu colocar a faceta, tá certo? E esses outros dentes, ó, que estão bem estragados, a gente colocou, só restaurou, né? Primeiro tirou essas cáries, aquele que tá bem azulado, né? Sim. Assim, meio enegrecido. A gente também fez restauração em todos. Só esse dente 21 que tá realmente mais destruído, que a gente tem que fazer a coroa. E fizemos também o canal. Porque é muito bom salientar que antes da coroa você precisa fazer o canal. Por quê? Porque na coroa tem um pino intrarradicular, ou seja, ele entra na raiz. Então, se o dente não tiver tratado o canal, não tem como a gente fazer. Então, ele passou por 3 procedimentos. O canal, a coroa e restauração nos outros dentes. Nossa, então realmente foi Para depois colocar faceta, porque vale a pena salientar mais uma vez. A gente não coloca faceta em cima de dente estragado. De dente cariado, dente quebrado, a gente não coloca. A gente faz todo esse preparo antes. Tem como ver o resultado aqui? Tem, olha aí, ó. Meu Deus do céu, olha que mudança. Por isso que eu digo, isso tem preço para o paciente? Isso tem? Não tem. Não, acho que é impagável. Meu Deus do céu. Entendeu? Olha isso. Sem falar que ele fez uma boa limpeza, porque estava com muito tártaro, né? Muita sujeira acumulada. Esse procedimento levou quanto tempo? Assim, até a entrega. Pois né? foi mais ou menos um mês, porque a coroa, né, teve um períodozinho que a gente manda para laboratório, aí volta, faz a prova, e aí em torno de um mês e meio, né, um mês mais ou menos a coroa e depois para fazer as lentes. Agora, quando a gente foi fazer as lentes, a gente fez a restauração e as lentes no mesmo dia. Entendeu? No mesmo dia. Por quê? Porque já estava tudo preparado, já tinha sido feito os canais, a limpeza, né? Nós fizemos outra limpeza no dia, porque como é um paciente que estava com a gengiva bem, um problema periodontal que a gente chama, não só a nível gengival, mas a nível ósseo, a gente teve que realmente reestruturar também essa gengiva, essa saúde gengival.
Doutor, E aí chegou nisso aí, nesse resultado final. essa entrega foi excelente. Esse aqui, a gente sabe... A prova é tanto que foram o quê? Ó, até agora, 347 curtidas. Para você ver o engajamento, né? 55 ele não comentários. acreditou, ele ficou 1 hora só olhando o espelho, sou eu mesmo. Aí ele voltava para minha secretária, a Mara Moreira, que eu quero deixar aqui minha gratidão. Uma pessoa maravilhosa, secretária, que eu não quero outra igual. Para mim, ela vai se aposentar na Odonto VIP Center. Ela disse até assim, você fala de mim. Eu disse, mas fala de bem. Eu disse, pode deixar. Um grande abraço a toda a equipe, tá? Então, é impressionante. Ele ficou, Mara, eu não tô acreditando, sou eu mesmo. Ele ficou na recepção, conversando com ela, mais ou menos 1 hora. Só olhando pro espelho e perguntava se era isso mesmo, se os dentes iam ficar, se eram deles mesmo. Eu não estava acreditando. Mágico, muito mágico. Ó, doutora, parabéns realmente pelo que a senhora trouxe aqui para a gente. E aí eu queria fazer uma pergunta para a senhora, dentro desse universo que a gente está falando, como é que é o seu processo hoje? Como é que é a sua presença digital hoje? Pronto, a gente eu tenho uma design gráfica que ela vai até a minha clínica, faz todo o preparo, maquiagem, tudo que a mulher tem que sair mais, né? Vem na fita diferente de homem, que tirou a barba, já está pronto, né? Certo. E... assim pode continuar. Eu estou só orientando aqui para botar... Sim, e aí ela vai, faz as filmagens, né? A gente grava o conteúdo, mais ou menos para 1 mês, e no dia a dia eu fico... né, como a gente costuma dizer, alimentando, colocando fotos de antes e depois, né? Sim. Tem uma pessoa também que faz meu tráfego pago, né? Que ele pega já as postagens prontas e só faz essa parte, né? Dá essa consultoria de tráfego pago, porque é diferente. Você sabe que uma coisa é você postar no orgânico. Isso. E outra coisa é você, né, ter uma pessoa que faça esse direcionamento no tráfego pago. A senhora tem perfil no Google? Pois é, eu tenho clínica, né? Eu tinha odontovipcenter.com, mas aí devido a alguns probleminhas internos, né? Mudança também de gestor de tráfego, ela tá bloqueada por enquanto, né? Tá bloqueada. Aí por enquanto eu tô sem site, né? Eu tinha o odontovipcenter.com.br, passou para odontovipcenter.com e agora tá com essa mudança, eu estou me readaptando, né? Perfeito. Eu faço essa pergunta aqui sempre para os nossos convidados, porque a gente sabe o quanto isso é importante. Primeiro, o perfil do Google. O perfil do Google é um dos locais de maior captação de clientes que a gente tem aqui. Quase todos os clientes que chegam até a gente, eles chegam através do Google. E olha que nós somos especialistas em tráfego pago. Nós rodamos anúncio aqui para diversos segmentos. Mas a gente não está rodando tráfego. Por quê? Porque não há a necessidade de rodar tráfego. Por quê? Porque o meu orgânico já traz muito bem. Olha aí. E traz pelo perfil do Google do orgânico. Eu não pago. Eu não preciso pagar porque a minha palavra-chave é bem ranqueada. Agora não dá para fazer porque a gente está em transição. Mas se você digitar agência de marketing em Fortaleza, nós somos uma das primeiras opções. A gente sabe que aparecem as pagas, que são as 3 primeiras que pagam para estar em primeiro, e eu apareço em quarta opção, organicamente, como sendo uma solução para o cliente, que envolve tanto o processo de otimização, as provas sociais, os depoimentos, que a gente sabe que ajuda muito, e além do ranqueamento de palavra com backlink, com citação, autoridade sendo citado em outros sites. Isso ajuda muito a gente a se manter muito bem ranqueado. Então tem período do ano que a gente não precisa fazer de fato anúncio, porque o algoritmo já traz para a gente muito bem. E a gente sempre recomenda que, se o profissional não tiver, providencie, porque imagine só se você tiver ali uma taxa vou colocar modesto, de 10% dos seus pacientes chegarem porque ele pesquisou. Dentista, que são as palavras mais comuns, né? Dentista em Fortaleza, dentista no centro, dentista perto de mim, são as palavras que a gente mais vê sendo ranqueada. E já pensou se ele apontar, se ele pôr um canal de lhe trazer clientes em potenciais? Isso é sensacional. E claro, atrelado a outras coisas, o fato de ter site ajuda bastante, rede social bem otimizada, um anúncio rodando. Todo esse universo vai facilitar muito. E por que a gente sempre bate assim? A gente faz anúncio e a gente vende o serviço de anúncio. A cada dia que passa, a gente está se deparando com o preço do clique, que é o maior vilão de quem é gestor de tráfego. Por quê? Quanto mais caro é o preço do clique, mais o meu cliente vai ter que gastar um pouquinho mais para poder ter aquela margem que ele quer de leads chegando a todo instante.
E com essas técnicas de SEO, a gente consegue fazer com que o cliente chegue sem que eu precise pagar anúncio. Porque quando a gente bota na ponta do lápis, a gente sabe que é bem expressivo os investimentos. Quando eu digo assim, expressivo, o da lente de contato, eu acho que, se duvidar, entre anúncio e agência, a clínica, acho que ela investiu uma média de 8 a 10 mil reais. Para dar 10 para 1. 10 pessoas chamar para dar uma conversão de lente. E aí isso foi no ano passado. Mas era muito difícil conseguir um cliente de um ticket tão expressivo. E aí a gente pensou o seguinte: dá para a gente rodar anúncio? Dá, mas em alguns momentos. Por quê? Porque o nosso cliente precisa pegar um fôlegozinho. Claro, ele vai estar recebendo cliente, aquilo ali vai estar suprindo a necessidade dele. Mas o fato dele ter alguma coisa rodando em paralelo no orgânico é bem melhor. Então imagine só se chegar a 10% só no orgânico, via Google. E para isso acontecer, a gente é muito bem ranqueado, não só na palavra, mas de forma digital. Porque a agência, para alguns pode até ser exagero, mas nós estamos presentes em 10 redes sociais. TikTok, Kawaii, LinkedIn, Twitter, Shorts do YouTube, que mais? Cole, que é uma rede social nova, que é um pintinho lá. E qual é o objetivo disso? Ranquear a palavra-chave. Na medida que o Google entende que aquela mesma palavra aparece em várias redes sociais, ele dá prioridade. Por quê? Por conta das citações que a palavra tem. Então, na medida que eu tenho essas citações, na hora que a pessoa pesquisa, eu acabo sendo uma das primeiras opções do orgânico. Claro que não é só isso, é uma sequência de coisas, mas isso ajuda muito. Aí muitos profissionais dizem assim: mas eu não quero ter TikTok, eu não vou fazer dancinha. Nem precisa. Não, a gente tem essas redes sociais, mas é assim, o mesmo conteúdo que vai para o Instagram vai para as demais redes. Então não preciso criar um conteúdo exclusivo para cada uma. Porque imagine só, 10 redes sociais, criar um conteúdo para cada rede não faz sentido. A gente teria que passar o dia só fazendo isso. Então o único conteúdo a gente faz um processo de redistribuição para as demais redes, pensando no ranqueamento da palavra, que é o que mais nos interessa no final das contas, entendeu? Não, e aproveitando aqui, pegando o link da sua, né, que você disse, guarda toda a coerência. A gente também, quando nós começamos com orgânico, certo? Mas quando a gente viu, né, que tinha a possibilidade de crescer também, puxando para o tráfego pago, aí a gente viu a melhora. O resultado acelerou muito. Tipo assim, por dia eu tenho uma média, certo? Não estou dizendo nem todos os dias são iguais, né? Mas fazendo uma média, eu tenho mais ou menos 20 seguidores por dia. Entendeu? Depois que eu comecei a fazer justamente tráfego pago. É ao contrário, assim, vai em contramão do que você está dizendo, mas é justamente por isso que eu quero dizer, cada um adota uma postura e vê que está saindo melhor. Tá certo? Mas é como você disse, puxando o link, né, que eu acabei desvirtuando, também a questão do TikTok, né, das pessoas terem esse preconceito, que preconceito quer dizer, é um conceito pré-formado. E de dizer, eu não vou ter TikTok porque eu vou ter que fazer dancinha, eu vou ter que fazer mungango, vou ter que fazer caras e bocas. Não. Você pode postar o seu próprio trabalho no TikTok, assim como Kawaii. Até pouco tempo atrás eu não tinha Kawaii. E eu vi que vídeos curtos era a sensação do momento. Vídeo curto é o que prende o leitor, é o que prende o ouvinte. Eu passei a fazer também, abri uma conta, já estou com poucos seguidores, mas eu estou vendo que quando eu começo a postar mais trabalhos meus, começa o engajamento maior. Aí vem a história do orgânico que você falou, que nem sempre você precisa ter que alimentar, pagar, fazer publicidade para isso. Exatamente. Entendeu? Mas você também pode unir os dois perfeitamente. Sim. Porque, assim, para quem está nessa jornada, chegando dentro desse mercado, ele vai precisar de alguns ajustes, porque não dá para chegar com todo esse aparato comercial, porque a gente sabe que anúncio é Google Ads, porque para rodar Google Ads tem que ter site, é mais eficiente, né? Não é que tem que ter, é mais eficiente quando você tem site. Aí tem as redes sociais, tem todo esse monte de geração de conteúdo. Eu lembro até de um dos conteúdos que a gente fazia para o dentista, a copy, que a copy começava assim, eu não lembro o contexto completo, mas dizia assim, ele gravando um vídeo, a gente desenhou a copy e dizia assim: se você não quer transformar seu sorriso, pode passar esse vídeo, pois ele não é para você. Aí, agora, se você quer transformar o seu sorriso, tirar a foto com as pessoas que você mais ama, estar presente nos melhores momentos da sua vida, esse vídeo é para você. Aí quer dizer, por que eu estou dizendo isso?
Porque essa copy foi crucial para a gente entender a porcentagem de pessoas que via 25% do vídeo, via 75% e 95%. E a gente, baseado nisso, a gente tomou uma decisão. Sim. Porque quando eu digo, no início do vídeo, se você não quer transformar o seu sorriso, pode passar esse vídeo, pois ele não é para você. Se a pessoa realmente passasse e ela não estivesse buscando, embora a gente aponte para um público segmentado, essas pessoas que não querem já não me interessam. Agora, se a pessoa fica. Agora, se você quer transformar o seu sorriso e tirar foto com as pessoas que mais importa para você, esse vídeo é para você. Isso é de 50%. Então, a gente acabou adaptando uma copy para poder atrair. E por incrível que pareça, mais de 80% das pessoas assistiram o vídeo até o final. Se você quer, então, transformar o seu sorriso, clique nesse botão abaixo, que eu tenho eu acho que era a CTA, era marque uma avaliação, uma coisa assim. E a gente teve uma taxa bem interessante quando a gente rodou esse tipo de anúncio. Porque é esse desenho que muita gente também ainda não conhece e acha que só fazer uma arte, só uma comunicação solta. Se não tiver um vídeo bem desenhado, pensando na jornada do cliente, a gente também se perde no meio do caminho. E isso, como é que a gente sabe? A gente já rodou o mesmo vídeo, com a mesma comunicação em arte, com o mesmo orçamento, com o mesmo período, para o mesmo público. Nada se compara a um vídeo bem elaborado com a comunicação direta. Isso aí é fato. Então, baseado nesses testes é que a gente chegou a essa conclusão. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente acabou falando de anúncios, desses outros assuntos, e a gente sabe o quanto isso é importante. Mas para você que está acompanhando a gente, certo, nas redes sociais, no YouTube, certo? Você também vai estar vendo esse material no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente vai estar fazendo, e nas plataformas de áudio. Todos os conteúdos que a gente está, os links, endereços que a gente está citando aqui, você vai encontrar na descrição desse vídeo, tá certo? Doutora, vamos lá. Quais são os desafios que a senhora acha que ainda existe na odontologia hoje, no mercado? Quais são os principais desafios? O principal que não tem como não elencar é a própria saúde bucal, que é muito pouco divulgada, assim, a forma de higiene oral, né? Tem muita gente que vai para a cama sem escovar os dentes, sem ter feito uma escovação o dia todo, entendeu? E aí os problemas vão se acumulando. Então são coisas básicas. Falta a educação na escola, começando nas escolas, a educação infantil, a importância de escovar o dente, ter boa higiene bucal, bons hábitos, né? Aquela coisa, escovar 2 a 3 vezes por dia, não deixar de escovar antes de dormir, que é a principal escovação. É como eu costumo dizer para os pacientes. Você pode até passar o dia todo sem escovar, mas você ir para a cama sem escovar é mesmo que nada. Ou você ter escovado após todas as refeições, mas aí comer ou beber um copo de leite, um copo de suco, sem adição de açúcar e nada, suco puro, também você está cometendo um erro. Por quê? Porque não é só o sólido, aquela, né, um bagaço de uma laranja, uma coisa, não. O líquido mesmo, o açúcar contido, né, no alimento, ele pode, juntamente com a saliva, pode se transformar numa placa bacteriana. E aí via cárie, né? Então, quer dizer, o principal desafio é ainda a questão da prevenção, que é muito pouco difundida no nosso país, entendeu? Mesmo com todas as campanhas, né, que tem nas redes sociais, assim, a gente vê muito difundido no Google, no Instagram, Google nem tanto, né, mas mais no Instagram, Facebook, dentista mostrando procedimento de lente, dentista mostrando prótese, como é uma prótese, como é um implante, mas a parte da prevenção, cadê? Verdade. Né? Mesmo com o governo federal, na parte, né, dos dentistas, quando ele começou a colocar nos postos de saúde, Brasil Sorridente, que foi uma campanha muito importante, que introduziu realmente a parte da prevenção, mas aí, tipo, parou no tempo e no espaço, porque ninguém fala mais de prevenção. Então, isso é a principal barreira que eu vejo na odontologia, né? E depois a questão do preço, em questão de alguns procedimentos, como prótese, implante, né, prótese fixa, ainda é muito alto o custo, né? E implante principalmente. Um implante dentário é na faixa de a partir de R$3.000, de R$3.000 a R$5.000 a média, entendeu? Realmente é bem intenso. Bom, para os profissionais que estão chegando, a gente sabe que a todo ano a gente tem profissionais aí terminando o curso. O que a senhora diria para esses profissionais estarem iniciando a sua jornada na odontologia? Isso é outro ponto também, que é desafio, que eu esqueci de falar. Né? Mas é bom que você tocou nesse assunto.
A questão da quantidade de faculdades, né? Não digo nem universidades, faculdades mesmo, porque tem uma diferenciação da faculdade para a universidade. A universidade já está dizendo, é um universo de cursos. Para a pessoa, para a faculdade sair do patamar de faculdade para a universidade, ela tem que ter um número X, né? Se não me engano, em torno de 30, né, cursos, entendeu? Então, há muita faculdade para poucas oportunidades, assim, no campo, no mercado de trabalho. Né? Tem muitas clínicas odontológicas? Tem, mas não é na quantidade, assim, que atenda essa demanda de pessoas de recém-formadas, como está tendo, né? Porque eles aumentaram muito a questão de faculdades, tem faculdade à noite, né? Por exemplo, a pessoa que trabalha o dia todo. Aí você pode até dizer assim, mas você não está com isso, você está querendo dizer que não pode dar oportunidade a uma pessoa que trabalha o dia todo? Não. Não é isso, mas é a questão que quando você aumenta o número de faculdades, você também tem que dar suporte para isso. E a odontologia, ela já foi um curso mais, assim, mais nobre, mais bem valorizado. Depois que começaram essas grandes empresas de odontologia, popularizou a odontologia. Ela já foi muito bem remunerada mesmo, bem remunerada. Entendi. Entendeu? Quais são os projetos futuros para o Dr. VIP Center que a senhora está planejando? Pronto, eu pretendo abrir também filial, né? Eu já tenho 3 anos, então, digamos assim, que ela está engateando. Saiu da fase de embrião, né, do projeto, que o primeiro e segundo ano, aliás, em qualquer negócio, os 2 primeiros anos, muita empresa fecha, né? Tem até estudos apontando isso. Em torno de 40%, coisa assim, das empresas, elas não resistem a 2 anos, né? E tem outro percentual até os 5 anos. Eu, digamos que eu ainda estou... Não é por isso que eu disse, eu estou engateando, mas o meu projeto futuro é abrir filiais, entendeu? Não só no centro, mas também na aldeota, porque eu pretendo, estou começando também na parte de harmonização facial, que são aqueles, né, preenchimentos, botox, com ácido hialurônico, toxina botulínica, né, que é o famoso botox, que tem muita gente que faz confusão, porque botox é a marca, a toxina botulínica, né, que é realmente o produto. Então, eu estou querendo fazer justamente para poder abrir uma filial na aldeota, porque essa parte de harmonização ela ainda é muito pouco difundida no centro. Pelo fato de ser mais popular, as pessoas não procuram quem vai fazer uma harmonização, vai procurar primeiro um profissional da aldeota, porque já tem mais credibilidade, digamos assim, porque já tem a fama de que, né, tem os melhores profissionais. Então, eu também quero tirar um pouco desse preconceito, eu quero começar atendendo no centro, ampliar ali também, certo? Abrir outras, porque eu vejo que aquela história, quanto mais cabra, mais cabrito. Se eu vi que no centro está me dando, embora tenha muitas clínicas ali, porque eu estou com as principais concorrentes. Sim, né? Eu estou ali no meio, que eu não vou nominar porque, né, eu ficava fazendo propaganda das outras. Verdade. Então, eu estou realmente no campo minado. Mas é como eu volto a dizer, quanto mais cabra, mais cabrito. Então, eu estou vendo que está tendo um retorno. Certo? Eu comecei só com planos de saúde, praticamente, né? Assim, 70% do meu orçamento era mais pacientes advindos de plano de saúde. Hoje está ao contrário. Está 70% particular e 30% plano de saúde. E eu estou conseguindo até, como se diz, me desvencilhar mais. Não que o plano de saúde não é querendo desdenhar, mas assim, o preço ainda é muito baixo, o retorno é baixo, entendeu? Então, quando eu abri, pelo fato de ser no centro, eu tinha que me aliar aos planos de saúde para poder eu começar a ter paciente, começar a fazer meu nome. Mas o plano de saúde, ele tem uma vantagem, que é trazer o paciente do plano para o particular. Então, isso aí é a grande sacada, entendeu? Agora, eu já estou sendo mais conhecida, apesar de 3 anos, né? Estou longe de ser uma clínica conhecida, mas eu estou fazendo meu nome e os planos futuros são justamente esses. Abrir filiais, né, não só no centro, mas também na aldeota, que eu vejo que tem um público bom também para isso, essa parte da estética, que é a que eu realmente atuo e eu quero me especializar cada vez mais. E só crescer. Tornar o Odonto VIP Center realmente grande, conhecida, até mais do que as clínicas que estão, porque assim, as clínicas mais conhecidas no mercado nem sempre são as melhores. Né? Elas se popularizaram no ramo de clínica popular, mas elas não adotam o sistema que realmente é o que deveria ser, né? De dar um acolhimento melhor ao paciente, maior e melhor ao paciente, de tornar a odontologia mais humanizada, que aí é por isso que eu disse que essas grandes empresas odontológicas, elas tiraram muito da humanização. Entendeu? Porque prestam o trabalho de qualquer jeito, o serviço odontológico de qualquer jeito, como se o paciente fosse só mais um
e não faz o diferencial. E a minha clínica, apesar de ser popular, eu ter colocado ainda no ramo popular, ainda continuo e vou querer continuar, mas ela é um popular que ela tem um atendimento de uma clínica que não deixa nada a desejar para uma clínica da aldeota. Por quê? Porque a gente faz o diferencial. Qual é o diferencial, mais uma vez? Tratar o paciente como ser humano e não como mais como uma parte, como a boca, ver assim, restritamente só os dentes, entendeu? A gente vê como um todo. Tem pacientes que eu chego a ficar 1 hora conversando. Depois é que ele lembra que, eu vim para fazer essa restauração, entendeu? Humanizou o atendimento total. Exatamente, Perfeito. porque o dentista não deixa de ser, ele é psicólogo, ele é monge, ele é um artista plástico, porque a gente também tem que ter muita habilidade, né? Tem coisas que a gente faz que a gente não acredita que faz, a gente fez. É uma junção de tudo. E eu acho que principalmente ele tem que ser um bom psicólogo para poder entender o paciente, não só a boca dele, mas ele como um todo. Então, é esse tratamento humanizado, diferenciado, que eu quero levar. Que a Odonto Fit Center quer levar com todo, não só comigo, mas com o corpo de profissionais que eu tenho. Né? Como eu lhe disse, a gente ainda tem diversas áreas, como prótese, implante, tratamento cirúrgico, canal, né? Ortodontia, que é aparelho, tudo isso eu tenho uma equipe muito boa que está comigo desde que eu comecei, inclusive. A sua equipe é composta de quantos profissionais lá? Agora está em torno de 6. 6, assim, 4 fixos, né? E 3 que estão começando agora. Perfeito. Então. Doutora Roberta Vasconcelos foi a nossa convidada de hoje do Perspectiva Podcast. Quero agradecer demais a sua presença, obrigada. Que foi fundamental para a gente esclarecer várias dúvidas que eu tenho certeza que eu me descobri aqui com a senhora com essas informações. Tenho certeza que você que está em casa também deve ter se identificado com alguma coisa que você cometeu de errado e agora vai fazer de forma correta. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Vamos enfatizar aqui mais uma vez o Instagram e o endereço onde as pessoas podem encontrar a Clínica Odonto Vip Center. É @clínica no Instagram, @clínica Odonto Vip Center. E se for no Facebook, é Odonto Vip Center. Sem o clínica, separadinho, né? E também a gente tem no Kawaii, a gente tem conta também, que é Clínica Odonto Vip Center. E também no TikTok, Odonto Vip Center. Você procurando Odonto Vip Center, você já vai ver todas essas plataformas, né? Perfeito. Mais uma vez eu quero agradecer a presença, tá certo? E as informações você vai encontrar agora lá na descrição desse vídeo para você ir lá e conhecer a clínica Odonto Vip Center, né, que tem à frente aí a doutora Roberta Vasconcelos. Bom, muito obrigado mais uma vez. Para você que acompanhou a gente até o presente momento, eu quero agradecer demais você que veio aí, fez a sua pergunta. As perguntas que surgirem, a gente vai direcionar para ela, para que a gente, de repente, ela possa responder lá no Instagram dela, tá? E aqui no nosso Instagram também, tá bom? Até a próxima, tchau!